Mais uma vez, tiro o chapéu para Breno Altman, que é um jornalista, mas tem um conhecimento histórico imensurável, que muitas pessoas que fazem licenciatura em História não têm o conhecimento que ele tem. Gente, para aprendermos História, não precisa fazer o curso, a licenciatura em História. O que precisamos é estudar algo que a população brasileira é carente e desprovida do conhecimento histórico. E essa carência do conhecimento histórico da população brasileira traz sérios problemas, principalmente sociais. Um povo que não conhece a sua própria história e a história da sua própria religião já diz tudo sobre ela. Educação só não se faz com português e matemática, mas sim com o conjunto de disciplinas que envolve a participação da construção e formação da cidadania como todo, e principalmente as das grades curriculares que desenvolvem o pensamento e o senso crítico, principalmente disciplinas como História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Antropologia, dentre outras. Enfim, nesta videoaula irei trazer mais um recorte de um vídeo maravilhoso do jornalista Breno Altman, onde ele vai desmentir e desmascarar, através do conhecimento, claro, um cristão bolsonarista, sobre o antissemitismo que o cristianismo disseminou principalmente por toda a Europa, que tornou-se referência para o Holocausto da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ao vídeo a seguir. Mas, logo em seguida, darei minhas contribuições e reforçando tudo aquilo que Breno abordou foi o que realmente aconteceu durante toda a história da perseguição aos judeus, como uma etnia e também como religião pelos cristãos. O primeiro é um completo absurdo histórico que o Flávio está dizendo. Ele vai negar, Vilela, que está na história do cristianismo a perseguição aos judeus por séculos. Ele vai negar a Inquisição. Ele vai negar que o antissemitismo... Claro que envolveu os judeus. Você é um ignorante. Em 1492, a expulsão dos judeus da Península Ibérica foi precursora da Inquisição. A Inquisição escreveu a expulsão dos judeus. Você é um negacionista. Você nega a perseguição dos judeus pelo cristianismo. Não, você empilha livros. Você não estuda. Vou te contar uma coisa, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é entender que o tomate não pode ser usado para fazer salada de frutas. Você pode até saber que o tomate é uma fruta, mas você acha que dá para fazer uma salada de fruta com tomate. O cristianismo é um vetor da perseguição ao antissemitismo por séculos, expressando as diferentes estruturas do cristianismo na Europa, tanto os protestantes, tanto a reforma contra a contra-reforma, quanto os católicos. O discurso religioso do antissemitismo é o discurso cristão, que vai impulsionar o conservadorismo no âmbito do antissemitismo. Por isso o antissemitismo é tão forte na Europa ainda do século XX. E Hitler vai pescar nessas águas. Ele tira o antissemitismo destas experiências, desta perseguição que vinha das décadas anteriores. Mas já que estamos falando de judaísmo, eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que ela é relevante para esse debate, já que você, de uma maneira perigosa, falou do tema judaísmo, com alguns traços de antissemitismo, o que me deixa muito preocupado. A negação da perseguição aos judeus pelo cristão é um negacionismo antissemita. Eu não neguei. É um negacionismo antissemita. A Inquisição foi grave judeu. Eu quero aqui deixar registrado que isso é um grave negacionismo favorável ao antissemitismo. A Inquisição como é próprio do pensamento conservador. Quando se nega que o cristianismo por séculos perseguiu os judeus, isto é antissemitismo. Você fica repetindo, eu quero deixar registrado. Você está mentindo. Você está mentindo que o cristianismo perseguiu. Mentiroso. Ele vai ficar repetindo. Fica mentindo porque você é mentiroso. Ele negou que o cristianismo... Vai bater na mesa? Não, eu tô falando, não tô negando.
negando, eu não tô negando, você fica repetindo. Tô apontando, porque você tá mentindo. Mentiroso, você tá sendo mentiroso porque eu não neguei. Bom, eu vou fazer você fica repetindo aí porque eu vou fazer uma pergunta. Ou seja, fica... Como é que é? Eu vou fazer uma pergunta... Flávio, na resposta você... Eu vou fazer uma pergunta que vai ajudar a esclarecer essa afirmação negacionista de Flávio Morgenstern, afirmação negacionista sobre o papel do cristianismo na perseguição aos judeus. A pergunta é simples. Você escreveu, na abertura de um dos seus artigos, que o nazismo era contra o sionismo, utilizando essa afirmação como uma prova de que o sistema liderado por Hitler seria de esquerda, já que a esquerda também seria anti-sionista. Poderia explicar melhor essa sua posição? Posso, tem livros aqui para isso. Isso aqui é coisa que eu aprendi na USP, Origens do Nacionalismo Judaico, tá? Do Jaime Pinsky, tá? Livro que eu aprendi, estudei isso aqui na USP, Nacionalismo Judaico. Ele nasce, inclusive, como um movimento de esquerda. O sionismo ele tem alguns traços marcados ali no começo com a ideia do kibbutz, ou seja, um tipo de coletivização, de construções coletivas, mostrando que, na verdade, toda essa ideia ela surge de um amálgama. Breno, 3 minutos para a réplica. Bom, em primeiro lugar, ele não respondeu a minha pergunta. Né? A minha pergunta era muito específica sobre a relação entre o nazismo e o sionismo. Ele não fez essa resposta. E quando tentou responder, falou uma bobagem, de que o sionismo nasceu na esquerda. O sionismo não nasceu na esquerda. Theodor Herzl, o fundador do sionismo, era um homem de direita, um homem conservador, um jornalista nascido em Viena, que se vinculava aos grupos conservadores europeus. Ele não tem coisa alguma a ver com a direita. Não é? E o sionismo, ele não é um nacionalismo judaico, ele é uma proposta de criar um Estado étnico judaico, uma etnocracia na Palestina. E essa é a origem de toda a situação que a gente vive lá. Esse projeto de criar uma etnocracia na Palestina, onde no início do século XX a imensa maioria era de origem árabe, muçulmana, é que gera o conflito. O povo palestino, que é esse povo árabe-muçulmano majoritário na Palestina, começa a lutar contra o projeto sionista, em função dessa sua característica racista, porque propunha um Estado étnico, e colonial, porque se propunha a ocupar uma região cuja maioria populacional era desta origem árabe-muçulmana. Você não me respondeu a relação do nazismo com o sionismo. Eu vou manter essa pergunta para algum outro momento, porque você precisa me responder. A relação do nazismo com o sionismo foi a pergunta que eu te fiz, porque ela é muito importante para esse debate. E você continua a negar, vamos ser mais generosos, a ser muito pouco claro sobre uma história que todos nós conhecemos, que é a história secular da perseguição dos judeus pelo cristianismo. O antissemitismo não é uma invenção do Hitler. O antissemitismo está inscrita na Europa medieval, na Europa antiga, na Europa medieval e na Europa moderna, nos grandes grupos e partidos conservadores. O discurso antissemita sempre esteve presente nesses setores por quem Flávio Morgenstern tem simpatia. O cristianismo foi uma força fundamental na perseguição aos judeus. E você comete um grave erro histórico, uma grave deformação ao dissociar a Inquisição da perseguição aos judeus. É muito simples, Vilela. Se você pegar qualquer pessoa aqui nessa sala, cujo sobrenome seja, por exemplo, o nome Oliveira, Silveira, todos foram nomes de judeus que tiveram mudaram, ou que se converter de maneira efetiva ao catolicismo, ou que disfarçaram sua crença religiosa judaica para escapar da Inquisição. São chamados marranos, né? Os judeus marranos. E esses judeus que tiveram que mudar de nome e que saíram correndo da Espanha e depois de Portugal e que vieram para as Américas, eles fugiam da Inquisição. A Inquisição, quando ela é promulgada, ela é um instrumento de ataque aos judeus, de violência contra os judeus. Isso está em qualquer livro sério de história, em qualquer livro de segundo grau de história. E é muito importante ressaltar isso. O antissemitismo ou antissemita é uma rejeição, um preconceito, uma hostilidade ou uma discriminação aos povos de origem semita. Ou seja, se trata de uma questão étnica, como, por exemplo, os judeus
que tem origem semita. Semitas quer dizer que tem narrativa bíblica do Gênesis, referindo-se aos descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Já o termo utilizado como antijudaísmo ou antijudeu é um termo que tem rejeição, preconceito, hostilidade, ódio ou discriminação pela religião judaica, ou seja, ao judaísmo. A repulsa aos judeus é associada às teorias políticas que mostram os judeus como empresários, com planos políticos de dominação internacional, diz o historiador Daniel Pipes. Segundo Marta Francisca Toppel, antropóloga da Universidade de São Paulo, USP, o antijudaísmo se intensificou a partir da destruição de Jerusalém e o alastramento do povo judeu por diferentes países, no final do século I da Era Comum. Antes desse período existiam conflitos de outros povos contra os judeus, mas não uma aversão sistematizada contra os judeus apenas pela sua etnia, como passou a existir. Segundo Bernard Lewis, do livro Semitismo e Antissemitismo, o termo antissemitismo surgiu na Alemanha no século XIX. Os alemães passaram a chamar os judeus de semitas, porque a Bíblia afirma que os judeus são descendentes de Sem, filho de Noé. Mesmo o termo tendo surgido na Idade Moderna, a aversão aos judeus é mais antiga. Para a antropóloga Marta Francisca, o antissemitismo começou com as seitas gnósticas e maniqueístas que surgiram aproximadamente no século II. Eles afirmam que o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, era mau, diferente do Deus do Novo Testamento, que seria o Deus bom. Com essa convicção, os membros destas seitas passaram a ver os judeus como servos do Deus do mal, como agentes de suas más obras. Outra origem da aversão aos judeus está relacionada à perseguição dos judeus contra os cristãos e a certa interpretação dos textos de São Paulo. A relação entre cristãos e judeus sempre foi conflituosa desde o início. Logo após a morte e ressurreição do suposto Jesus romano, os judeus passaram a perseguir e matar os cristãos. O cristianismo era considerado pelos fariseus como uma seita idólatra, levando à punição com a pena de morte. É sabido que o antissemitismo tem uma raiz profunda com a chegada do cristianismo na região da Palestina durante o século I, dentro do contexto do Império Romano. Por isso que nós chamamos do suposto Jesus de Jesus romano, porque tudo naquele contexto era voltado para Roma, e todos os caminhos chegavam a Roma. E daí, com o surgimento do cristianismo, houve um grande confronto e perseguição entre as duas religiões monoteístas abraâmicas. Lembrando que o islamismo ainda não tinha surgido, só veio surgir lá no século 7 ao 8 da Era Comum. Enfim, com o surgimento do cristianismo ali, naquele contexto de influência romana, muitas perseguições entre romanos com judeus, judeus com cristãos, cristãos com romanos, ou seja, virou um cenário de guerra entre as religiões politeístas romanas com as religiões monoteístas abraâmicas. O historiador Thomas Mendel aponta que os conflitos entre membros das duas religiões duraram séculos. Mendel apresenta o assassinato de judeus a cristãos em Alexandria, em 414, e outros linchamentos ocorridos na Síria no mesmo século. Em contrapartida,
Muitos cristãos do período medieval, ou seja, da Idade Média, utilizaram passagem das Sagradas Escrituras para afirmar que os judeus eram um povo mau e amaldiçoado, linchando-os em seus vilarejos. O historiador judeu Nahshon afirmou que os judeus da Europa viveram em relativa paz do século V até o século XIII, isso já na Idade Média. A partir do século XIII, o antissemitismo passou a crescer na Europa junto com superstições da época, levando a determinados vilarejos a considerar os judeus como culpados pelas muitas das epidemias e desastres naturais da época. Esse fenômeno medieval foi amplamente descrito no livro Bode Expiatório, do sociólogo francês René Girard. Muitas vilas realizavam linchamentos públicos contra as comunidades judias, exilando-os do seu convívio. Esse fenômeno ficou conhecido como pogrom, uma palavra russa que significa causar estragos, destruir violentamente. Antissemitismo russo. A Rússia ficou marcada como um dos países mais antissemitas. Por isso, a palavra pogrom é uma das mais utilizadas para se referir ao linchamento de judeus. Em 1772, a imperatriz da Rússia, Catarina II, forçou os judeus a entrar numa zona de assentamento especial, localizada nas atuais Polônia, Ucrânia e Bielorrússia. Eles eram obrigados a permanecer em suas vilas, sendo proibidos de retornar às cidades que ocupavam antes da partição da Polônia, afirmou o historiador Paul Hodgson. Após 1804, os judeus foram banidos das aldeias e começaram a ingressar nas cidades. Entre 1881 a 1884, parte da população russa cometeu um massacre contra os judeus que moravam na Rússia. Dados do governo americano mostram que mais de 2 milhões de judeus emigraram da Rússia para os Estados Unidos da América, afirma a Enciclopédia dos Judeus na Europa Oriental, produzida pelo Instituto para a Pesquisa Judia. Por isso que hoje os Estados Unidos são os segundos maiores países que têm a maior quantidade de judeu. Antissemitismo alemão. No século III adiante da Era Comum, o antissemitismo foi crescendo na sociedade alemã. A República de Weimar foi um dos únicos momentos em que os judeus não foram marginalizados no país. Martinho Lutero foi um dos principais promotores do antissemitismo na Alemanha. Ele escreveu um livro intitulado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, no qual afirma: esses vermes envenenados e venerosos devem ser recrutados para trabalhos forçados ou expulsos de uma vez por todas. Em um dos trechos do livro, ele diz: temos culpa em não matá-los, queime suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente, force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis, devemos tratá-los como os cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo minha parte, diz um trecho da obra No Caso de Lutero. No tratado, Lutero diz que aqueles que aderem ao judaísmo devem ser considerados como sujos
e que eles são cheios de fezes do diabo, que chafurdam como um porco. O líder religioso protestante também afirma que a sinagoga é um prostíbulo incorrigível. Aconselhados por Lutero, muitos príncipes da Germânia passaram a expulsar e matar muitos judeus que habitavam em seus territórios. República de Weimar. Foi em 1920 que os judeus alemães começaram a ter um período de paz. A República de Weimar instituiu um Estado democrático de direito que igualava todos os cidadãos perante a lei. Os judeus passaram a ser encarados como cidadãos, com todos os direitos institucionais. A República de Weimar instituiu um Estado democrático de direito que igualava todos os cidadãos perante a lei. Os judeus passaram a ser encarados como cidadãos, com todos os direitos constitucionais. Porém, grande parte da população não gostou da liberdade dada aos judeus, votando no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas. Então, existiu vários fatores em que os judeus foram perseguidos durante toda a história do antissemitismo no mundo. Um dos fatores era que os judeus foram culpados pela mitologia da morte do Jesus romano, onde eles eram dados como malditos e azarentos. Por isso que Hitler culpou os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, foram vários fatores. Porque ele achava que os judeus, por serem culpados da morte do suposto Jesus, eles eram amaldiçoados. E através da maldição, eles amaldiçoaram a Alemanha. E com essa maldição, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Não só na época do nazismo, desde quando o cristianismo surgiu, que os judeus sofrem perseguição, torturas e mortes pelos cristãos. E Martinho Lutero foi o espelho e a referência principal para todo o ódio de Hitler contra os judeus. Mas qual é a fonte principal desse todo desfecho? Claro, a Bíblia, ou seja, o Novo Testamento. É no Novo Testamento que diz que os judeus foram responsáveis pela morte do Jesus romano. É no Novo Testamento que diz que foram os judeus que entregaram o Jesus romano à morte. Mas, por que essa revolta toda? O Jesus romano não teria que morrer de todo jeito? Não era uma promessa do próprio Deus de Israel? No caso, ele morrer para pagar os pecados, levar os pecados e todas as enfermidades do mundo? Então, quando nós analisamos a Bíblia, ela é um guia e um manual de instrução à prática ao terrorismo, à perseguição, ao ódio, à discriminação, ao preconceito, à tortura, à homofobia, ao racismo, ao machismo, à violência, ao escravismo. Ou seja, a Bíblia é um livro para psicopata da pior periculosidade. Então, são esses tipos de cristãos que ficam passando pano por um sistema perverso e macabro, que é o cristianismo. São estes tipos de pessoas que são um perigo para a sociedade e para o mundo.